ó Deus, estão assistindo esse culto nessa noite, em seus lares. Usa teu servo, Senhor, e fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu louvo a Deus pela intimação do pastor Evandir em nos colocar essa responsabilidade de trazer a reflexão deste domingo, o Dia Internacional da Família. Muitas igrejas no Brasil já trabalham nesse mês de maio temas voltados para a família, e um mês é pouco para tratar dos assuntos que precisamos solidificar em nosso lar, em nossa vida, porque a família, desde o Éden, tem sido atacada pelo diabo, por princípios satânicos, por armas das trevas, investidas de Satanás, e nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E nós estaremos ministrando nesta noite uma palavra voltada a você, pai, você, mãe, você, filho, você que faz parte de uma casa que tem sido bombardeada, que tem sido atacada por espíritos do mal, por espíritos imundos. Você que tem percebido que algo não está tão bem como deveria, e nós, no final, estaremos fazendo uma oração, pedindo a Deus, especificamente, que atue em cada área da sua casa, para que você tenha paz, alegria, comunhão, harmonia, e perceba em cada área da sua família a bênção e a prosperidade do nosso Deus. O meu nome é Gil Delânio, mais conhecido como Gil. Sou professor de teologia e outras coisas, mas o nosso objetivo aqui é ser o mais sucinto possível, usando o texto de Mateus capítulo 7, os irmãos sentados mesmo podem acompanhar a partir do versículo 24, aonde Jesus vai tratar a respeito da casa como uma metáfora para ilustrar a sua vontade para conosco. Ali no projetor estará as informações básicas do esboço dessa mensagem. Se os irmãos quiserem acompanhar, os irmãos podem acompanhar também ali no projetor, se puder passar, muito bem. E aí, é claro, na Bíblia nós temos a referência no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Os irmãos já conhecem essa passagem faz parte de uma série de mensagens reunida pelo apóstolo Mateus, e ele organiza no capítulo 7 algumas metáforas, referindo-se à vida cristã em todas as suas áreas. Ele fala de caminho, de árvore, e fala de porta, e fala da nossa vida como uma casa. E aqui nós vamos ler, acompanhe por favor, o texto de Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem tolo, um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu,
e foi grande a sua queda. Essa palavra, ela foi já ministrada, eu acredito, algumas vezes aqui, em outras congregações que você já frequentou, e a ministração muito focada na ideia de quem obedece à palavra é feliz, quem escuta a palavra e faz ouvido de mercador é mau ouvinte, ou seja, não é praticante. Essa pessoa não será feliz, porque os princípios do reino apresentado aqui pelo Rei Jesus no Evangelho segundo Mateus são princípios para a felicidade do cristão, a felicidade daquele que crê. Observe que existe um destaque no texto que é: a casa estava construída, edificada sobre rocha. E é importante destacar que a razão desta casa não cair não é porque ela é grande ou pequena, larga ou curta. Não é o tamanho da porta e a sua aparência. O fundamento é a razão principal dela não cair. Ouvimos falar de tantas casas que em dia chuvoso, em alagações, em furacões, de repente a casa cai. Mas nós vamos ilustrar a vida familiar, utilizando dessa metáfora para dizer que aquilo que ataca as famílias hoje, o Senhor nosso Deus, Ele pode nos guardar de cima, de fora e por dentro, e a minha família e a tua família será preservada pelo sangue do Cordeiro, pela unção que vem de Deus, pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o que fez esta casa não cair é porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Eu gostaria que adiantasse que nós vamos fazer algumas considerações introdutórias em relação ao tema dessa nossa mensagem, que é uma casa edificada sobre a rocha. Nesse sermão da montanha, Jesus, ele está oferecendo o plano de Deus para uma vida abençoada, uma vida feliz. De que adianta nós estarmos servindo a Jesus se a gente vive uma vida por conta própria, de acordo com nossa mente, com nossa cabeça, com nossas ideias, como se o que Jesus falasse, o que ele ensinasse, não tivesse valor algum. Como o mundo faz? O que Jesus ensina e o que o mundo faz é tudo o contrário. Jesus, ele está nos ensinando princípios do seu reino. E se você quer desfrutar das bênçãos do reino de Deus, você deve andar nos padrões do reino dos céus, que é a expressão que Mateus mais usa para aquilo que Jesus veio trazer aos homens. Jesus não veio trazer uma vida abençoada na terra. Jesus não veio trazer uma vida próspera na terra. Embora a bênção e a prosperidade esteja à disposição do povo de Deus, a obra será completa lá em cima, na glória, um reino espiritual, algo muito mais elevado, algo muito melhor do que uma vida aqui, espera por nós na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo Mateus, ele trata a respeito da vida cristã, registrando os sermões de Jesus, no capítulo 5, 6 e 7, aqui de Mateus, o capítulo 7, ele faz referência a dois caminhos. Ele faz referência a duas portas. Ele faz referência a dois fundamentos. Quando ele fala da porta e quando ele fala dos caminhos, ele fala da porta estreita e da porta larga. Ele fala do caminho largo e da porta estreita. Ele fala de algo apertado, algo difícil, mas não impossível de ser encontrado e de ser vivido. Mas ele diz que esse caminho apertado e essa porta apertada são poucos que encontram e são poucos que encaram essa porta. Nós encontramos cristãos de todo tipo neste Brasil.
Cristãos que colocam o nome 100% Jesus na camisa, mas não tem peito para confessá-lo publicamente, mas não tem peito para negar aquilo que ele odeia. E nós precisamos não andar com Jesus no peito, mas ter peito para andar com Jesus. E esse texto também ele fala de árvore. E ele dá nome a falsos profetas, aquele que dá fruto, que não condiz com o que fala, que não condiz com o que prega. Ele chama de falso profeta aquele que é uma árvore para dar fruto bom, mas dá um fruto mau. E ele compara as obras humanas com frutos. E temos que analisar nossa vida como se fosse uma árvore. E temos que analisar os frutos que estamos oferecendo. Porque as pessoas deste mundo irão procurar a igreja, que é a coluna e alicerce da verdade, para poder desfrutar da sua sombra, desfrutar da mensagem que vem dela, que é a coluna, que é o alicerce da verdade, a agência salvadora neste mundo. Nós também fomos comparados como duas casas construídas. Uma construída sobre a areia e outra construída sobre a rocha. Todo mundo percebeu que aqueles que construíram a sua casa sobre a areia, a Bíblia chama de tolo, de insensato, de uma pessoa sem juízo. Mas a casa sobre a areia ela é construída mais rápida, tem algumas facilidades para se chegar, mas a casa construída sobre a rocha demora, é mais sacrificial, há uma renúncia maior. E nós vamos, de alguma forma, fazer uma abordagem, não de todas as áreas da nossa vida que precisam ser alicerçadas sobre a rocha, mas especificamente a família. Como é uma família edificada sobre a rocha? Nós vamos apresentar aqui no desenvolvimento dessa nossa reflexão, nós vamos apresentar 5 pontos importantes que nós vamos chamar de 5 alicerces. 5 colunas para que o prédio da sua família, para que o lar, para que a sua casa não desabe. Todas as famílias serão atacadas do mesmo jeito. Vai vir chuva, vai vir o vento, vai vir rios batendo com ímpeto contra a nossa casa. Muita coisa ainda nos espera. Mas uma coisa, uma verdade espiritual é certa. A casa que está edificada sobre a rocha, essa casa não vai cair e o nome do Senhor há de ser glorificado. Comece a analisar dentro da sua casa a palavra respeito. Uma casa onde não tem respeito, pai não respeita a mãe e mãe não respeita pai, ela está com uma rachadura que pode ser fatal para todos os membros da família. Comece analisando sua família neste momento a partir do princípio do respeito. Muitas das vezes, pai e mãe exige, cobra e massacra os filhos exigindo respeito. Respeito até que não faz nem tanto sentido. Às vezes é reclamado até de uma resposta sincera, embora foi exigido a sinceridade. Nós precisamos criar no ambiente familiar o respeito não a partir de uma cobrança verbal, mas a partir de um exemplo que os adultos hão de oferecer para os pequenos que estão chegando. Porque criança aprende mais vendo do que ouvindo. Não adianta falar de respeito se as crianças não estão vendo respeito entre os membros da família. O apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, obreiro jovem, falando a respeito do ministério, da liderança cristã, no capítulo 3 e o versículo 4, ele diz que o bispo, o líder, aquele que almeja o ministério, ele deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sugestão, com todo respeito. Essa palavra respeito, ela traz uma conotação de consideração,
e valorização. Aonde há respeito, há consideração. Onde há consideração, há valorização. As pessoas da família devem ser consideradas, valorizadas. Quanto eu já ouvi falar a respeito de um irmão que briga com o outro porque pegou algo que não deveria do outro sem pedir. Entrou no quarto sem considerar a palavra licença, porque dirigiu-se de forma agressiva, ofensiva um com o outro. E o que mais tem sido semeado nas novelas, nos filmes, nas músicas, é o desrespeito e a desvalorização com a mulher, com as crianças e com a família. Nós, como povo de Deus, devemos resgatar o princípio que faz com que a coluna da casa se mantenha de pé, e a palavra principal que nós vamos começar aqui, essa nossa reflexão, é respeito. Eu gostaria que você falasse com um tom de voz muito segura, muito convicta, diga respeito. Diga de novo respeito. É uma coisa que a gente cobra demais e dá tão pouco. Nós exigimos respeito no trânsito, nós exigimos respeito no restaurante, nós exigimos respeito no trabalho, mas dar respeito muitas vezes não é a prioridade de cada um de nós. Olhe para dentro da sua casa, analise o que está ameaçando o princípio do respeito e comece a trabalhar em oração e ação para que dentro da sua casa a regra principal deve ser respeitar uns aos outros, independente da idade. Pai e mãe respeitar filhos, filhos respeitar pai e mãe. O marido não desfazer da regra da mulher e a mulher não desfazer da regra do homem. Respeito é bom e eu gosto, todo mundo fala, mas plantar nós estamos deixando a desejar. Vamos continuar a nossa reflexão com o segundo ponto, que nós vamos chamar da segunda coluna dessa nossa reflexão. É claro que toda casa, toda instituição, todo grupo precisa, para se manter intacto, permanente e ativo, da palavra obediência. Eu lembro que quando criança falava muito na escola das 4 letrinhas, obedecer. E na verdade, o princípio do reino começa com obediência. Nós não somos obedientes para ser salvos, porque se dependesse da obediência para ser salvo, quem seria? Nós somos salvos para ser obedientes. E à medida em que você obedece, é um sinal de gratidão pelo que Deus já fez com você. Ele te salvou. Tem prova de amor maior do que a obediência? Se existe filhos obedientes, é porque os filhos amam. Se o filho está obedecendo porque ele está com medo, então o princípio que está temperando essa obediência não é o amor. E entre o amor e o medo, o amor é o melhor tempero. É importante considerar Provérbios capítulo 30 e o versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Uma ilustração para dizer que a vida não vai bem para quem é desobediente. E às vezes, por chegar à maioridade, nós vamos desconsiderar a palavra obediência. E às vezes dizemos, na rua, na escola ou no trabalho, eu só devo obediência a meu pai e a minha mãe. Muito pelo contrário, nós devemos obediência a uma série de autoridades constituídas, inclusive por Deus. Autoridades constituídas, inclusive, por nosso voto. Se faz necessário nós considerarmos que a palavra obediência é uma característica fundamental do crente, e isso já deve começar dentro de casa, porque a nossa casa é uma extensão para fora. Nós não podemos viver uma coisa fora diferente da de dentro, uma coisa dentro diferente da de fora. Temos que ser transparentes e verdadeiros. Seja um exemplo de obediência.
Eu já dei aula a crianças, eu já dei aula a jovens, eu já dei aula a adolescentes, e uma das coisas que eu percebi é que eles reclamam que as regras que os pais colocam dentro de casa, eles mesmos quebram. O pai cria e desfaz. A mãe cria e desfaz. Um horário, uma regra qual seja, estabelecida para que todos da família devem obedecer, o exemplo deve falar mais alto. Se faz necessário com que cada cristão não considere que pai e mãe podem tudo e os filhos só têm que obedecer e calado, e não tem que colocar para fora os seus sentimentos do que está sentindo diante de tanta regra e tanta imposição. Às vezes, o pai e a mãe não são os melhores filhos, porque os filhos olham para o pai e a mãe como delegados, generais, que só mandam e criam regras. Que só exige obediência, mas não dá exemplo de obediência. Que exige ser amado, mas não dar amor. A primeira coluna desse fundamento da casa sobre a rocha leva em consideração a segunda também. Nós trabalhamos na primeira coluna o respeito e na segunda coluna a obediência. O pastor Evandir, dos dois primeiros domingos aqui de maio, ele já abordou texto de Efésios capítulo 5 e capítulo 6, e ele falou a respeito do papel do pai, da mãe e dos filhos dentro de casa. E eu vou só recordar Efésios capítulo 6, o versículo 1, que diz: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas o pastor também abordou aqui, eu creio que os irmãos lembram, que os pais não devem provocar a ira aos filhos. E tem coisa pior do que o filho querer fazer uma coisa e toda regra é contra a vontade do filho, embora não existir justificativa para o não. Você não vai, você não faz. Mas por quê? Por que não? Porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe e eu estou mandando. Aí a criança vai dizer, isso não é justo, e fica emburrado. Então há uma necessidade de trazer um crescimento emocional, um crescimento intelectual, para que a criança não cresça só fisicamente, mas cresça como um ser humano, com princípios e com explicações racionais daquilo que pode e daquilo que não pode. Porque vai chegar na escola e vai dizer, minha mãe não deixa, eu não sei porquê, mas não deixa. Meu pai não deixa, eu não sei porquê, mas não deixa. Vive um proibido sem reflexão. Vive uma obediência que não faz sentido. O trabalho da igreja também influencia nisso. Às vezes nós como cristãos, no trabalho ou na vida, nós vamos dizer que não fazemos tal coisa porque nossa igreja proíbe. E às vezes não passa pela reflexão, o estudo, a análise do porquê que a igreja recomenda não fazer tal coisa, ou exige obediência de tal área. Se faz necessário entendermos o porquê das coisas, a motivação das coisas, a razão das coisas. E a obediência ela vai ser prazerosa quando for explicada, quando for analisada e quando for mostrada o fruto da obediência. Ao Senhor seja a glória, porque Ele tem feito diferença entre os que obedecem e os que não obedecem. Ele tem olhado para os fiéis da terra e tem colocado a sua mão daqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Bendito seja o seu nome. Os pais deveriam ser os primeiros a obedecer às regras que eles impõem dentro de casa. Interessante é ver filho dizendo, o Senhor diz para a gente fazer, mas o Senhor não faz. Você já ouviu isso? A senhora diz para a gente fazer, mas a senhora não faz. Infeliz é a resposta depois. Eu faço porque eu sou seu pai. Eu faço porque eu sou sua mãe. É como se mãe e pai só existe para mandar, criar regras, para sacrificar, para sufocar os filhos. Ah, um dia eu vou fazer 18 anos e eu saio dessa delegacia.
Só para poder constar, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já passou uma infância ou adolescência com vontade de crescer para sair debaixo de algumas regras que não faz sentido dentro de casa? Meu Deus! Um dia eu cresço e eu vou sair debaixo dessas regras. Primeira regra que a gente vai estabelecer como um princípio, não para poder impor, mas para poder desfrutar, é o princípio do respeito. É tão bom chegar num lugar onde a gente é respeitado. É tão bom chegar num lugar onde as regras são obedecidas. A gente sabe o início, o meio e o fim, como tudo vai suceder. E aonde há obediência, há progresso. Aonde há ordem, há progresso. A gente vê isso estampado na nossa bandeira. Nós vamos agora para o terceiro princípio do reino, para uma casa edificada sobre a rocha. A coluna, ela é a terceira, que é a coluna da comunhão. Plante um clima de comunhão dentro da sua casa. Quando começou os decretos da quarentena para a pandemia da Covid-19, nós começamos a perceber se o lar, a casa, era um ambiente legal de estar ou não. Porque em todo canal de TV, quando você ligava, a frase principal era: fique em casa. Passou um ano, aí a frase continuou: se puder, continue em casa. E uma das coisas mais insuportáveis para alguns, ela está dentro da própria casa, com a própria família, embora ali deveria ser um lugar de comunhão, de paz e de amor. Ali era um lugar que incomodava e as pessoas tiravam as fotos e colocavam nas redes sociais uma foto muito interessante em todas as famílias. O pessoal reunido, cada um com celular, fazendo uma coisa diferente, com a mente distante uma das outras, mas tão próximas. Porque parecia que o pai não era interessante, que a mãe não era interessante, que os filhos, os avós, aquele ambiente ali parecia um ambiente desagradável. Porque o clima que foi implantado, um clima de pressa, de ativismo, um clima de ansiedade, um clima depressivo, um clima de guerra, um clima de desavença. Esse não é um ambiente onde Deus habita. Esse não é um ambiente onde a rocha é o princípio de tudo. Essa casa está pronta a se desmoronar. Ela vai cair a qualquer momento. O vento, quando ficar mais forte, a chuva, quando aumentar, ela vai cair e vai ser grande a sua queda. Você pai, você mãe, você filho, você filha, você vô, você vó, você netinho, você netinha, todos são responsáveis pelo clima de comunhão dentro de casa. Tem um texto falando sobre comunhão na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versos 6 e 7, e diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele, se referindo a Jesus, e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando eu morava em Bahia, eu fazia parte de uma igreja lá, batista, independente, e me colocaram responsável por alguns ministérios lá. Dentre eles foi um trabalho voltado para a visita nos lares. E eu pude presenciar milagres extraordinários, uma obra de libertação na vida de muitas famílias. Mas eu pude também, com muita tristeza, perceber que o que era postado na internet era muito diferente do que era vivido dentro de casa. Interessante que aquele clima de sorriso que a foto demonstra, na hora da refeição, na hora em que todos estão juntos na sala ou no quintal,
era uma coisa falsa e só para poder dar uma boa impressão nas redes sociais. Eu acredito que muita gente deixou de tirar foto porque não estava muito com humor para sorrir. Quem aqui já deixou de tirar foto porque não estava muito animado para sorrir? Quem aqui? Eu já fiz algumas vezes isso. Olha, hoje eu não estou bom não. Principalmente quando meu cabelo está assanhado. Eu não quero. Eu preciso colocar o cabelo bem organizado. Eu uso as 4 operações para poder ajustar tudo. As 4 operações da matemática. Então, às vezes nós não queremos postar algo triste. É um ambiente que nós queremos apresentar a boa impressão e as melhores coisas que acontecem na nossa vida. Eu até entendo que as redes sociais impulsionam a gente para isso. Mas, muitas das vezes, o que nós vivenciamos dentro de casa, nós não queremos que ninguém saiba, porque é vergonhoso. Falar de paz sem viver a paz. Falar de amor sem desfrutar deste amor. Falar de comunhão sem desfrutar desta comunhão. Pregar uma coisa que não é vivido, principalmente no ambiente que é o seu ambiente mais aconchegante deveria, que é o seu ambiente mais perpétuo deveria. Um ambiente de bênção e de prosperidade deveria. É interessante que as trevas tomam conta deste mundo porque ele jaz no maligno, como já foi falado aqui. E às vezes, pela tela de um celular, pela tela de um computador e pela tela de uma televisão, e às vezes por uma pessoa que nós convidamos a entrar na nossa casa, o mal entra através de um linguajar, de um testemunho, através de uma amizade, através de um vício. E a nossa casa, ela perde o sossego. O respeito vai embora, a obediência vai embora, a comunhão vai embora, principalmente quando a comunhão vai embora, porque a comunhão gera obediência e gera, o respeito gera obediência e gera comunhão. E um não existe sem o outro. Aonde tem obediência tem que ter comunhão, aonde tem comunhão tem que ter respeito. E uma das coisas que temos observado é que a vida cristã, ela não só é dentro de uma igreja num dia de domingo. A vida cristã é o que você vive lá fora. E se aquilo que nós consideramos nosso maior tesouro, a bênção que Deus nos deu, o nosso primeiro campo missionário, que é a nossa casa, que é a nossa família, se esse ambiente ele não é agradável, se esse ambiente ele não é abençoado, como nós vamos ser canal de bênção para o mundo? Já imaginou seu vizinho dizer assim: olha, eu sei que existe muita religião, mas essa religião de crente eu não vou seguir, porque meu vizinho é um pé de guerra. Ali é um terror. Depois que eles começaram a frequentar a igreja de crente, parece que piorou. Porque, de repente, você percebeu que aquele ambiente de louvor e adoração começou a ser ocupado um ambiente de palavrão, um ambiente de guerra, de xingamento. Foi percebido que aquele ambiente de respeito, de obediência, começou a dar lugar a um ambiente de guerra, a um ambiente de desunião, de desavença. E aí, Jesus mesmo falou que casa dividida não prospera. Vai cair, é só uma questão de tempo. Qual foi a primeira coluna que eu falei de uma casa edificada sobre a rocha? Qual foi a primeira? Respeito. E a segunda? E a terceira? Antes de ir para a quarta. Bem, antes de ir para a quarta. Vamos começar a analisar nossa casa, nossa vida, a partir do princípio do respeito como uma peneira. Quando você olha para dentro da sua casa, o respeito seria a palavra-chave que resumisse a sua família? É a primeira peneira. A segunda peneira, obediência. Você teria o orgulho de dizer para um filho, para uma filha, aqui é obediente, ou tem algo que está mal resolvido ainda? Será que é uma lista tão insuportável de regra que deveria ser revisada para não sufocar tanto? Ou deveria ser algo como um diálogo, uma conversa mais franca, mais amorosa, para não ser tratado como um ditador?
um chefe que chega lá mandando e tem que obedecer. De uma forma amigável, amorosa, uma conversa que estimule a obediência. Será que essa peneira ela é possível dentro da sua casa? A terceira peneira que nós falamos aqui é a peneira da comunhão. O seu lar é um ambiente aonde você pode dizer: se eu não for para nenhum canto, este lugar é o melhor lugar da face da terra. Aqui Deus habita, aqui a alegria habita, a paz habita, o amor habita, aqui a respeito, a obediência, a comunhão. Se não, nós vamos começar a trabalhar princípios que vai gerar isso. Vamos para o quarto princípio, a quarta coluna de uma casa edificada sobre a rocha. Eu acredito que o princípio da humildade é o princípio fundamental para descrever um cristão verdadeiro de um cristão falso. Cristão arrogante, tem quem suporte. Olha, arrogante já é ruim, ainda mais crente. Prepotência, orgulho, soberba, são palavras sinônimas para descrever pessoas que não têm humildade no coração. O Salmo 147, versículo 6, resiste o seguinte: o Senhor eleva os humildes, mas Ele humilha os perversos até a terra. Esse princípio, ele é considerado pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, o capítulo 5, e o versículo 5. Ele diz: semelhantemente vós, os moços, sejam sujeitos aos mais velhos, e cingivos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Às vezes, fazendo uma introspectiva na nossa vida, do porquê que determinada bênção não chegou ainda na nossa casa, analise se é o orgulho que tem atrapalhado. Às vezes a nossa forma de orar já é orgulhosa. Nós precisamos encher o nosso coração de humildade. No texto de Mateus, capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes no espírito, porque deles é o reino dos céus. Até para entrar no reino dos céus, tem que ser com humildade. Humildade para reconhecer que é pecador, humildade para reconhecer que errou, humildade para poder pedir perdão e humildade também para liberar perdão. E o que é uma casa onde o perdão não entra? O que é um pai sem humildade? Arrogante, prepotente, grosso, estúpido. Você está lembrando de alguém? Eu lembro que meu pai, pastor Evandir, o senhor Manuel Simão da Silva, ele já faleceu, morreu de infarto fulminante, depois de um tiro. A história do meu pai é muito engraçada porque eu tenho mais de 30 irmãos e ele, muitas mulheres, porque ele disse que leu a Bíblia e gostou muito da história de Salomão. Os irmãos já devem entender qual foi a parte que ele selecionou que interessou a ele. Não foi o reino dos céus, não é? E interessante que eu e meu irmão, eu acho que já era a quinta família que ele tinha reunido, ele chamou os dois assim e disse: filho meu, que for ladrão, maconheiro. Aí o terceiro ele disse: viado, eu mato de estouro aqui dentro de casa. Eu não quero safadeza aqui. Usou exatamente essas palavras. Ladrão eu sabia o que era. Maconheiro eu não sabia ainda. E o viado também não. Eu fui perguntar à minha mãe: mãe, o que é maconheiro? Mãe, o que é viado? E minha mãe disse: deixa isso para lá. Teu pai está ficando doido. E eu fiquei com medo de morrer de estouro. Porque ele disse de forma muito séria:
Eu mato de estouro. Sabe o que é matar uma pessoa de estouro? Eu lembro que um inseto pousou em mim, eu ainda criança, eu peguei o inseto e dei um estouro e ele morreu. E eu fiquei imaginando meu pai me pegando igual aquele inseto e me matando de estouro. Aí eu coloquei na minha cabeça, embora eu não sei o que é, mas quem me chamar para ser maconheiro e viado, eu não vou ser. Meu pai criou um clima dentro de casa que não podia perguntar, só tinha que ouvir e obedecer. Viva em humildade de espírito. Eu vi já uma expressão muito linda de um pai chegando para um filho e dizendo: me desculpe, eu errei com você. Que coisa linda. É uma coisa celestial. É uma coisa de outro mundo. Já imaginou uma mãe chegando para o filho dizendo: meu filho, me perdoe, porque o que eu falei, o que eu fiz lhe ofendeu e não era isso que sua mãe queria? Ou você acha que amor é só dar presente no dia do aniversário? Amor é só elogiar quando coloca uma roupa bonita? Na verdade, o significado de amor na cabeça de cada pessoa varia muito. E às vezes o que o filho gosta de ver no pai, ver na mãe, é o que ele vê num super-herói na televisão, é o que ele vê em alguém passando na rua, que ele vai considerar como um cara legal e que na verdade vai oferecer droga a ele e um caminho da perdição. Não deixe que o melhor amigo do seu filho, a melhor amiga da sua filha, seja outra pessoa além de você. Invista nesse espaço, ganhe esse espaço para que você não perca um membro tão precioso da sua família, seu filho, sua filha. Peça a oportunidade de se tornar o melhor amigo e a melhor amiga. A humildade no espírito é fundamental para que uma casa não venha ruir. Mãe arrogante é terrível. Pai arrogante é terrível. Eu fui criado num ambiente de que se um homem beijasse outro, ele era coisado. Então meu pai não me beijava. E se ele visse eu já adulto beijando uma criança, se fosse uma menininha podia, se fosse um menino, eita, esse aí não é sério não. Homem que é homem não beija outro. Esse tipo de conceito de que um beijo só faz sentido se for de forma erótica, é um conceito pornográfico, maligno, semeado pelo mundo. Que algumas frases, alguns gestos, eles são distorcidos de forma maliciosa, com a maledicência, com a destruição daquilo que é puro, daquilo que é honesto, daquilo que é valioso. Semeie o verdadeiro sentido das coisas para seu filho, para sua filha, para seu lar, para sua casa. Mantenha o respeito, a obediência, a comunhão e a humildade, porque sem isso a casa cai, é só uma questão de tempo. Por incrível que pareça, no meio dos crentes, tem se desenvolvido um número crescente de divórcio. Divórcio é o rompimento da relação, do casamento. E esse rompimento não é por uma questão de adultério ou coisa muito séria. Às vezes é por uma opinião. Eu tenho uma opinião, ela tem uma opinião. Como não bate a opinião, nós vamos se desfazer. Uma questão de orgulho, uma questão de prepotência. É como a história de um casal. O pastor me contou. Recém-casados, fizeram uma festa na própria casa onde ia morar. Algumas pessoas levaram presentes, inclusive ganharam geladeira, fogão, televisão, mesa. Foram deixar lá. Abriram lá, foi aquela coisa maravilhosa. E lá para as tantas da noite, 11h30, meia-noite, todo mundo já tinha ido embora. Todo mundo suado já. O noivo, a noiva,
fecharam as portas e o noivo romanticamente para o quarto de cima. Não vou dizer o que foram fazer lá, mas ele pegou ela no braço. Na verdade, eu vou dizer o que eles foram fazer lá. Eu vou dizer, pastor. Eu digo minha esposa, que às vezes ela diz assim em casa, tem coisas que você fala que não deveria. Eu vou dizer, por minha conta e risco. Pegou ela no braço, que coisa linda. Subiu a escadinha e colocou de forma bem suave em cima da cama. Está imaginando? Aí ela fez uma pergunta que acabou com a noite. Cuidado com as suas perguntas. Ela perguntou assim: você fechou a porta? Acabou com a noite. E vocês vão entender por que eu falei isso. O coitado do noivo movimentou todos os móveis para ficar tudo no lugar, porque a mulher não iria ficar sossegada com a casa desarrumada. Tinha que arrumar antes de subir. E subiu com ela até o quartinho da alegria. E disse: como eu já estou cansado, inclusive eu até subi com você nos braços, você poderia descer para ir conferir se fechamos a porta? Ela disse: não. E o tempo que eu passei de salto alto? E o sofrimento que foi para manter o sorriso, para tirar foto com as pessoas? Muitas fotos. Uma noite muito difícil para mim, um dia muito difícil. E sai de um canto, vai para outro, sai de um canto. Olha, foi muito difícil. E olha que eu nem jantei. Você é que vai. Não. Eu sou o cabeça da casa e agora a moral é minha. Você é que vai. E já quer mandar em mim no primeiro dia? Vou não. Nem meu pai manda em mim. Você vai, você vai, você vai, você vai. O camarada era tão arrochado que disse: nem Deus faz eu descer daqui. Deitou, se enrolou e disse: por favor, não fale comigo. Por causa da porta. No primeiro dia de casamento. Tem alguém aqui que está noivo? Casalzinho noivo? Cadê? Ali. Mais? Ali, pronto. Já vão orando. Gil, como foi que terminou essa história? Foi criada uma regra naquela noite. E a regra foi o seguinte: quem falar, desce para conferir a porta. Que regra extraordinária. Eu gostei da regra. Porque isso cria um ambiente de silêncio, ninguém mais discute. Não é? Só que, perto de 1h da manhã, um barulho estranho dentro de casa. Ele levanta, olha para ela, mas não fala nada. Por que ele não fala? Porque ele não quer ir e nem Deus faz ele descer. Ele escutou o barulho da geladeira se arrastando. Depois o fogão. Barulho de taças quebrando no chão. E uma conversa. Pega o outro, pega o outro, pega o outro. Vai, ligeiro, 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 ligeiro. Porque tinha gente observando que ali era uma festa, estava chegando muitos presentes e invadiram para roubar. Outro vizinho veio, chamou a polícia chegou, bateu na porta chamando, batendo palma porque a porta estava aberta, perguntando se tinha alguém em casa, porque a casa foi invadida e roubado muitas coisas. A mulher acordou, olha para o marido e fala assim:
E o marido? Você sabe qual é o sentimento que enche um coração assim? Você sabe que não é humildade. Você acha que esse casamento vai perdurar? Me contaram que esse casamento não durou um mês. Porque onde há orgulho, a casa cai. O orgulho já é a rachadura na coluna principal. Não tem como uma casa permanecer firme do jeito que Deus quer, preparada para a chuva, o vento e o rio que vai bater de fora, querendo destruir, se o orgulho, a arrogância reina naquela casa. O policial entra, tem alguém em casa? O policial achou a luz, acenderam a luz. Aí o irmão desce, com raiva, mas desce. É o dono da casa, tem que responder. Ah, você está aí? Tem mais alguém? Tem minha esposa. A esposa desce na escada e só diz isso. Eu não disse? Você falou primeiro, então era você que tinha que descer. E o policial ficou sem entender nada. Que história é essa de quem ia descer e quem não ia? Deixa para lá. Perderam uma noite tão especial, perderam alguns móveis e perderam o sentido do que é um lar, porque deixaram o veneno da arrogância entrar. Eu não sei se eu estou contando uma história parecida com a sua. Eu não sei se você tem a humildade de reconhecer que não tem humildade. Sabia que é necessário isso? A humildade de reconhecer que não tem humildade. E começar a estudar mais sobre esse princípio que Jesus disse: sejam humildes de coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pais arrogantes não geram filhos humildes, nem obedientes, nem respeitosos. Quinto, para encerrar, a quinta coluna, o quinto princípio: não deixe nada roubar a alegria do seu lar. Uma casa alegre é muito bom, dá vontade de entrar, voltar lá de novo. Eu já entrei em casa que eu não quero voltar de jeito nenhum, porque era horrível o ambiente. Não tinha morrido ninguém, mas era um clima de funeral terrível. Eu lembro de uma irmã que andava com a gente no grupo de visita. Ela dizia: na casa da irmã fulana o clima estava pesado, né? Eu disse: como é um clima pesado? Eu senti, irmão, aquela nuvem negra. Se foi uma coisa ruim. Então é uma sensação psicológica que é espiritualizada por conta de que, ao analisar a realidade de um ambiente, dá para perceber até num culto se ali é um ambiente de alegria ou não. Sim ou não? Dá para perceber numa escola, dá para perceber num restaurante, dá para perceber até numa academia, numa feira, dá para perceber em qualquer lugar um ambiente de alegria. Que às vezes o pessoal lembra isso no mês de junho, no mês de dezembro, por conta das festas tradicionais. Mas o ambiente de alegria é um direito do crente. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dele vem a nossa alegria. Romanos capítulo 14, o versículo 17. Está aí para você acompanhar. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito Santo, ele vai dizer que é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio, são frutos que advêm do Espírito Santo que mora em mim
e mora em você. A alegria é um direito seu. Diga comigo, alegria. Diga alegria. Sabia que você não precisa beber cachaça para estar alegre? Sabia que você não precisa fumar nada para estar alegre? Sabia que você não precisa desobedecer regra nenhuma para estar alegre? A alegria já deve estar aí, porque o Espírito Santo faz jorrar a alegria que salta para a vida eterna. A Ele a honra e a glória para sempre. Não crie prisão para a sua alegria. Eu só vou estar alegre quando o sapato chegar. Eu só vou estar alegre quando o computador chegar. Eu só vou estar alegre quando a roupa mudar. Eu só vou estar alegre quando conseguir isso. Aprisionando a sua alegria, a sua felicidade a coisas que você pode perder. Se a sua alegria, a sua felicidade está presa a coisas que você pode perder, você está sendo insensato e edificando a sua casa na areia. O vento vai vir, a chuva vai chegar, o rio vai bater com ímpeto e vai cair e vai ser grande a sua queda. Estou meio coisado, né? Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Olha a característica da igreja como ela começou. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, dá conhecimento e alegria. Mas ao pecador ele vai dar trabalho, para que ele junte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e um desejo vão. Se na sua casa só se fala de trabalho, 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 e o trabalho que você está trabalhando só tira a sua paz, só estressa e não traz nenhuma qualidade de vida, não traz nenhum ambiente agradável para a sua casa, o que é que você está construindo? A Torre de Babel ou um ambiente de paz? Caminhando para encerrar, mostra outro. Imagine que a sua casinha, ela estava com alguns fundamentos errados e você agora vai substituir pela palavra de Deus. No texto que nós lemos, Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é semelhante a um homem sábio, prudente, que construiu uma casa em rocha. Observe a palavra rocha e lembre do que eu falei aqui das 5 colunas. Tem uma palavra que eu falei que começa com R. Qual é a palavra? Teve uma que eu falei que começa com O. Obediência. Teve outra que eu falei que começa com C. Teve outra que eu falei que começa com H. Teve outra que eu falei que começa com A. Alegria. Nós precisamos disso que solidifica os fundamentos da casa. Precisamos de, repita comigo, respeito, obediência, comunhão, humildade, alegria. Vamos repetir de novo, diga respeito, obediência, comunhão, humildade, alegria. Uma casa edificada sobre a rocha não tem como não ter lá respeito, obediência, comunhão, pessoas humildes e pessoas alegres. Dias tristes podem até vir, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. No dia do meu aniversário, uma mulher fez uma operação. Fiz aniversário no dia 19 de abril. Essa mulher foi aqui, pariu a minha esposa. A gente chama isso de sogra. Pensa numa mulher arretada, mas eu brincava com ela, tirava uma onda. Vi até uma música dizendo: sequestraram a minha sogra, bem feito para um sequestrador. Eu mandei para ela.
As piadas de sogra, eu mandava para ela. Mas aconteceram algumas coisas que eu não mais vou brincar com esta mulher. Penso numa mulher dura na queda. Domingo passado, pedimos aqui oração por ela. O nome dela, Lindinalva. Ela está mais assistindo. Não está no YouTube, né, a mensagem? Ela está assistindo. Minha esposa mandou para ela. Nós pedimos oração aqui, porque o caso dela era incrível. A morte estava rondando a mulher, em casa e no hospital. No dia 19, ela fez uma tal de histerectomia. Acertei? Acertei o nome? Deus me livre fazer um negócio desse. Deus me livre. Tirar o útero? Deus me livre. Ela estava com hemorragia, precisou urgentemente fazer no dia 19 do meu aniversário. Minha esposa correu para lá. No aniversário eu dava aula no seminário, fiquei. Fui depois. A mulher fez a cirurgia, durou horas. Disseram que estava tudo bem. Vai para casa, 2 dias depois. Foi para casa. O médico esqueceu uma veia aberta. E ela passou uma semana sangrando lá. E dizendo, eu estou melhor, está tudo bem, já estou levantando sozinha, estou fazendo isso e aquilo. Foi ou não foi? Ela está vendo. Ela está em casa, mas ela já foi e voltou no hospital várias vezes. Porque estava necrosando aquele sangue, apodrecendo dentro dela. Trompas, ovário comprometido, vai ter que tirar. Em uma semana teve que fazer a cirurgia a 2ª vez. Outro corte. Muito sério. A equipe médica, que já foi um outro médico, não foi aquele que errou, foi um outro. Já foi o diretor do hospital com outra equipe que se juntaram, vários cirurgiões, para dizer, vamos consertar o que bagunçaram aqui. Interessante. Fizeram a cirurgia, disseram que consertaram. E eu achei estranho ainda não precisar de sangue. Ou mulher para ter sangue. E eu doidinho para doar meu sangue para ela se sentir uma pessoa boa. Sangue bom. Meu sangue para ela. É o mesmo, né? Meu sangue é o mesmo do dela. O positivo. Uma coisa assim. Irmãos, 2ª cirurgia, aquela coisa atormentada para casa. Família ora, família visita, aquela aflição. E agora? A chuva bate com ímpeto, o vento sopra, o rio vai lá, batendo na porta, dizendo, eu vou entrar e vou acabar com tudo. Mas uma casa edificada sobre a rocha, ela vai prevalecer qualquer vendaval, louvado seja o nome do Senhor. A mulher volta para casa dizendo, agora eu estou até com vontade de dançar um forrozinho. Eu filmei para mandar para o médico, olha a bicha como está obediente, querendo dançar forrozinho. Mas aí infeccionou, teve que voltar de novo. Eu sei que indas e vindas, de hospital em hospital, de médico em médico, a mulher passa mais uma semana tomando medicamento pesado, antibióticos e tudo mais. Meu Deus, essa mulher não morre não. Essa mulher tem um dono e um médico muito forte. Deus me livre de brincar com essa mulher de novo. Ô mulher arrochada. Eu não sei se toda sogra é assim. A minha é arretada e cozinha muito bem e estou com saudade da lasanha dela. Ela já está em casa, já teve alta. E nós agradecemos muito a oração dos irmãos aqui, que durante essa semana foi muito, de domingo para cá, foi muito importante esse momento da cobertura de oração. Quem está passando por luta e por tempestade, olha, a oração é fundamental, sim ou não? A vitamina do crente é BO, Bíblia e oração. Coloca a outra imagem, por favor. Você quer uma casa edificada sobre a rocha? Analise todo o tempo o respeito, a obediência, a comunhão, a humildade e a alegria. Não negocie isso. Não deixe que nenhum destes
seja contaminado, porque a coluna rachada, a casa cai. O diabo vai investir no homem, se não conseguir, vai investir na mulher, se não conseguir, vai investir nos filhos ou em algo que você ama, para poder tirar teu sossego, para poder tirar a tua paz e comprometer o amor da família. Não negocie o tesouro que Deus te deu, o teu primeiro campo missionário, a tua casa, a tua família. E se a sua casa fosse comparado com um barco? Tem um barco aí? Tem. A imagem mostra ali duas pessoas acomodadas, dizendo: o furo não é do nosso lado, é do lado deles, então deixa eles agir. E tem dois ali desesperados, com um balde na mão, para colocar água fora. Quando uma casa está comprometida, todo mundo está comprometido. Não existe um problema do filho que não seja do pai, não existe um problema da mãe que não seja da filha. Se você tem percebido que há um furo neste seu barco, toma uma posição de guerreiro e de guerreira. Toma uma posição de soldado valente, de mulher de Deus, de homem de Deus, e compra esta guerra que é sua, e chama o general dos generais para dizer: vem comigo, porque essa batalha já está ganha, porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário, e eu não vou deixar o diabo assolar a minha casa e roubar o que é meu, e manda sair que sai. Se não sair, continua mandando, porque vai sair, porque a autoridade foi dada no nome de Jesus. Para concluir, os princípios morais e espirituais ensinados na palavra de Deus sempre nos levarão ao encontro dele e da vitória. Tua casa deve estar edificada sobre a rocha. Amém? E a nossa rocha é Cristo e tudo o que ele nos ensinou. Busque isso e fundamente isso na sua vida. Isaías 26:4 vai dizer: confia sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 39:29 diz: um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, alegria de coração como a daquela que sai ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Há um cântico de alegria te esperando. Toma postura, toma uma posição e não deixa que a tua casa tenha rachadura e brecha, porque este lugar tem que ser um ambiente de paz, de amor, de prosperidade, porque esta é a herança dos filhos do Senhor, a rocha de Israel, a minha e a tua salvação. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Pode botar outra imagem. A família é a célula madre da sociedade. A igreja é constituída de famílias. A sociedade é constituída de famílias. Para destruir a igreja, tem que destruir a família. Para destruir a sociedade, tem que destruir a família. E nós estamos vivendo uma batalha travada no Brasil e no mundo contra as famílias. Homens e mulheres usados por Satanás, declaradamente dizendo: nós queremos destruir a família. Fique de pé, nós vamos orar. Mas de pé, como quem vai lutar, como quem vai guerrear. Eu quero convidar minha esposa aqui, nós vamos orar. O Senhor me deu uma rosa para cuidar. Tem que ter um jeito porque tem espinho, né? Mas é uma bênção na minha vida. Minha esposa, Luana. Breve o pastor vai estar anunciando aqui um novo casal que vai estar congregando com vocês. Vamos só agendar ali uma conversa. Brevemente estaremos anunciando aqui, estaremos congregando aqui na PIB de Tibiri. A minha esposa já está chamando o pastor Evandir de meu pastor. Vai ser uma honra, viu, pastor? Uma honra. Irmãos, nós não temos muitos problemas. Mas isso não quer dizer que
uma avalanche não venha por aí. Nós temos que estar com a casa edificada sobre a rocha. Na tua casa está tudo tranquilo, fique desconfiado. O inimigo não gosta de ambiente tranquilo. O ambiente não gosta de lugar de paz. Porque ele não tem e não quer que ninguém tenha. Ô bicho nojento. Prepara a botina de ferro para dar bicuda na cara do cão agora. Expressão diferente, né? Dê a mão a quem está do seu lado e vamos orar pelas famílias aqui representadas. É um mês que nós estamos dando ênfase ao tema família. A minha família e a tua tem dono, amém? E o fundamento desta família é rocha. Não coloque o fundamento sobre a areia. A areia é pó. Pó sou eu e você. O fundamento é Jesus. Ele é a nossa rocha. Bendito seja o seu nome. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome por esta noite. Noite abençoada, noite de vitória, noite de bênção, de prosperidade, noite de alegria. Queremos levar, Senhor amado, em nosso depósito, armas espirituais. Queremos levar o fogo do céu, a alegria do Espírito Santo, para poder levar para nossa casa o fundamento certo. Que haja reforma nas paredes, nos telhados, que haja uma restauração nos fundamentos, que todo embaraço, contenda, desavença, toda obra das trevas, bata em retirada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua glória, que a tua bênção, que a tua presença, os teus anjos acampados estejam em nossa casa, reunidos em nossa família, para que todo mal, oculto e escondido, seja revelado e seja colocado por terra, e seja colocado fora, para muito longe, e lançado nas profundezas do inferno, e não volte mais em nome de Jesus. Nós te oramos para que haja respeito, te oramos para que haja obediência, te oramos para que haja comunhão, humildade e alegria, muita alegria, alegria que vem do céu e que o coração humano não entende. Ao Senhor, Deus da glória, seja a honra e a glória, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, ao Senhor nossa rocha, a Ele a honra e a glória, hoje e sempre. Amém. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Quantos foram abençoados nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos e receba a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, ó Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Não saia sem falar com seu irmão, com a sua irmã que está ao seu lado. Boa noite, boa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.